O nosso irmão Seu Lindsay já leu estes versículos, mas vamos ler novamente. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1 e 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos voltar agora para o livro dos Salmos, Salmo 119. Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, versículo 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Provérbios, agora capítulo 21. 22, aliás, Provérbios 22 e versículo 1. Provérbios 22 e versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Capítulo 16, Provérbios 16, e versículo 16. Provérbios 16 e 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então era só isto que eu estava pensando em ler. Temos ouvido bastante esta tarde sobre coisas de muito valor, coisas preciosas. Seu Henrique começou a chamar a nossa atenção aquelas coisas espirituais que valem bem mais do que as riquezas deste mundo. O nosso irmão Seu Lindsay falou sobre 3 coisas preciosas em 1 Pedro. E não é muito difícil ver a ligação entre os 4 versículos que eu acabei de ler. Nós lemos de ouro. Eu acho que todo mundo sabe que ouro é o metal mais precioso que existe no mundo. E é muito interessante que estamos falando tanto sobre esse assunto hoje, pois eu não sei se todo mundo sabe, mas estes dias nos mercados internacionais o preço de ouro disparou. Estes dias, eu acho que foi segunda ou terça, chegou até $608 por onça Troy. Ou quer dizer, mais ou menos R$41 por grama. Mas eu acho que ninguém aqui tem interesse em sair agora para comprar umas gramas de ouro, pois o nosso privilégio é adquirir na vida espiritual
coisas que valem mais do que ouro. E nós temos lido aqui sobre 4 coisas que para o crente valem mais do que ouro. Os ricos deste mundo, os analistas dos mercados financeiros, estão se preocupando tanto e correndo atrás daquelas coisas, ouro e prata e outros metais e outras coisas de valor, mas nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos procurar e devemos e podemos adquirir coisas que valem mais do que ouro. Será que tem crentes aqui esta tarde com interesse nisso? Em adquirir aquilo que realmente vale para Deus. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Seu Lindsay já falou quase tudo o que eu queria dizer sobre esse assunto, mas vamos voltar para o alicerce da nossa fé. O precioso sangue de Cristo. Que preço que foi pago para nos resgatar. Nós, pobres pecadores, sem Cristo, sem nada, sem esperança, indo e chegando cada vez mais perto do inferno, do lago de fogo. O que uma pessoa assim precisa? Né? E alguém vai dizer, olha, vamos ter que ajuntar todo o ouro do mundo e vamos ter que pagar um preço bem alto para resgatar uma alma daquele perigo. Vamos ter que fazer algo muito importante para comprar um lugar no céu. Pois é, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Será que realmente entendemos que para resgatar uma alma das consequências dos seus pecados, todo o ouro do mundo não valeu nenhum centavo? Não valeu nada para Deus, mas um preço bem mais alto, bem mais elevado foi pago. E nós lemos aqui o precioso sangue de Cristo. Nós já ouvimos que deveríamos valorizar cada vez mais este sangue precioso. Eu sei que nós ficamos ocupados com tantas coisas, estudos, trabalho, até serviço para Deus na igreja. Mas quantas vezes na semana nós paramos para pensar no valor daquele sangue que foi vertido para nos resgatar? Esta semana, quinta-feira já. Seja honesto, meu irmão. Será que hoje, quando o seu Lindsay leu 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, será que foi a primeira vez esta semana que pensamos no precioso sangue de Cristo? Será que foi a primeira vez que nós voltamos para aquele momento inesquecível nas nossas vidas em que, pela primeira vez, confiamos em Cristo, entendendo aquele sangue foi vertido por mim, a fim de me resgatar eternamente? Olha, nós devemos valorizar muito o precioso sangue de Cristo, que vale mais do que ouro.
Mas nós lemos em Salmo 119, em versículo 72, de mais alguma coisa que vale mais do que ouro, ou pelo menos para o salmista, valeu mais do que ouro. Mas será que nós podemos falar as mesmas palavras com sinceridade e honestidade na presença de Deus? O que ele disse? Para mim, a lei da tua boca é melhor do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O precioso sangue de Cristo. E um crente valorizando aquilo como deveria, vai valorizar cada vez mais este livro. A palavra de Deus. A lei da tua boca. É interessante que ele não disse somente a lei. A lei. Ou a palavra de qualquer pessoa. Ele já foi para a fonte desta lei. Quem falou essas palavras preciosas? O salmista disse: eu gosto muito desta lei. Eu valorizo muito esta palavra. Sabem por quê? Porque saiu da tua boca. Eu posso falar muita coisa e não vale muito, né? Mas quando Deus fala é outra coisa. Então, meus irmãos, ao abrir a palavra de Deus para ler um trecho, de manhã, de noite, talvez, será que realmente entendemos que é a palavra de Deus? E será que sempre pensamos, mas que bom que nós temos este livro? Que bom que temos o livro dos Salmos, e Ezequiel, e os Evangelhos, e as cartas ali no Novo Testamento. Pois é a palavra de Deus, algo que saiu da boca de Deus. E por isso, deveria valer mais do que ouro para nós. No dia 1º deste mês, a cidade onde eu moro, São Gabriel, recebeu uma visita muito importante. O general do exército brasileiro estava lá. A mais alta autoridade do exército brasileiro. Eu vi o homem, mais ou menos perto. Vi um homem baixo, grisalho, de óculos. Só que eu não ouvi nada que aquele general falou. Não ouvi nada. Mas eu sabia uma coisa. Se este homem abrir a sua boca para mandar alguém fazer alguma coisa, todo mundo vai pular e fazer já. Né? Se este homem abrir a sua boca a fim de enviar o exército brasileiro à guerra, o mundo inteiro vai saber. Pois é, um homem
Um general do exército brasileiro, e todo mundo queria, mas o que ele vai dizer? Será que é assim com a palavra de Deus? Seu Tomás estava falando sobre obediência. E nós abrimos a lei, a palavra, dia após dia. E tem muita coisa aqui que nós devemos obedecer. Mas será que obedecemos mesmo? Será que entendemos? Olha, eu estou lendo a palavra de Deus. Deus abriu a sua boca e falou. Será que eu estou disposto a obedecer? Como se fosse o general do exército brasileiro? E bem mais ainda. Oh, meus irmãos, eu acho que todos nós falhamos nesse sentido, né? Quem sabe um jovem crente aqui sabe que a vontade de Deus é que seja batizado. Mas sempre tem uma desculpa. E nunca deu oportunidade. E vai custar alguma coisa. E por enquanto eu vou deixar. E um dia desses. E uma frase que se usa muito neste país, né? Um dia desses. Mas parece que aquele dia nunca chega. Ah, mas quando nós entendemos. Deus está falando. Deus abriu a sua boca. Deus falou. O que eu vou fazer? Eu vou me humilhar na presença dele. Eu vou me submeter à palavra dele. Eu vou obedecer. Custe o que custar. Podemos pensar em outros assuntos. Seu Lindsay falou sobre vários assuntos ali de 1 Pedro. O nosso comportamento. A aparência da mulher cristã. Será que alguém pensou enquanto ele estava falando, pois é, mas tem outras irmãs que fazem a mesma coisa, então eu acho que não é muito importante, sabe? Eu não vou mudar só porque seu Lindsay falou de 1 Pedro capítulo 3. Oh, que nós nunca pensemos assim. Deus fala. E para o salmista, a lei de Deus era melhor, mais preciosa do que ouro e prata. Mas o tempo vai passando, eu quero deixar bastante tempo para outro irmão. Nós lemos em Provérbios, capítulo 22, sobre um bom nome e graça, ou seja, favor entre os homens. Algo que vale mais do que ouro. Vamos pensar um pouco sobre isso, pois o nosso testemunho aqui neste mundo é muito importante. Sempre tem pessoas observando a minha vida. E lá em São Gabriel, na Avenida Francisco Chagas, tem muitos vizinhos. E às vezes eu paro para pensar, o que o vizinho ali pensa de mim? O que ele fala para o outro?
como que fica o meu testemunho aqui nesta avenida? Será que alguém está falando mal da minha vida e tem razão? Ou tomara que não. Mas esse homem aqui, ele valorizava muito um bom testemunho. E meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos esforçar neste sentido. Estava pensando no livro de Daniel. Não vamos entrar em detalhes agora, mas se lembra daqueles 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque, Abednego. Se encontraram um dia no fogo, no forno. Muitas pessoas estavam observando o comportamento. Agora não tem mais fé. Este Deus deles. Eles vão abandonar este Deus, pois nem o Deus deles pode livrar pessoas do fogo, do forno. Mas Nabucodonosor estava ali por perto, olhando. Talvez um pouco preocupado, eu não sei. Mas aqueles 3 homens saíram do fogo. E todo mundo sabe como eles saíram do fogo. Firme, confiando em Deus mais do que nunca. E vamos dizer, Nabucodonosor, olhando para o comportamento deles, escutando a palavra deles, olhando, observando a fé, a confiança deles em Deus, o que ele disse? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Bendito seja o Deus destes homens. Os vizinhos lá perto de casa, será que falam assim? Lá na fábrica, na sala de aula, será que dá para todo mundo ver que você tem um Deus todo especial? E para você aquele Deus vale mais do que ouro? Oh, meus irmãos, tomara que nós tenhamos um testemunho assim, onde nós moramos. Mas, capítulo 16, para terminar, nós lemos: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Sabedoria. Eu não tenho muita. É alguma coisa que falta na minha vida. Sabedoria. Mas eu gostaria muito de obter, de adquirir mais um pouco. Por exemplo, estes vizinhos, Sr. Henrique falou sobre o valor de ganhar almas. Será que não precisamos de sabedoria ao fazer isso? Por exemplo, não é para chegar em cada casa ali na rua, batendo nas portas e dizendo: todo mundo vai para o inferno e vocês precisam se arrepender. Mas diz alguém, será que não é verdade? Sim. Mas será que não seria melhor usar um pouco de sabedoria? E com amor e compaixão, se aproximar daquela pessoa, a fim de falar com ternura: meu vizinho,
Eu tenho interesse na sua alma. Eu quero que o Senhor esteja no céu. O Senhor se encontra em perigo. Olha, eu gostaria de abrir a Bíblia a fim de explicar umas coisas das Santas Escrituras. Sabedoria. E outra pessoa diferente talvez precise falar de outra maneira. E os nossos irmãos que têm a responsabilidade nas várias igrejas de cuidar das ovelhas. Há tantos problemas, tanta coisa para desanimar, uns desvios. Será que os meus irmãos não precisam de sabedoria? O que eu vou falar? A maneira de tratar. Quando é que eu vou falar? Quando é que eu vou ficar quieto? Qual é a passagem da Bíblia que eu posso usar para mostrar o erro para este irmão? Ah, sabedoria. E nós temos aqui um homem que valorizava sabedoria mais do que ouro. Podemos dizer, mas eu tenho todas as respostas. E qualquer problema aparecendo, é fácil resolver. Só falar a primeira coisa que entra na cabeça e está pronto. Não. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. E tomara que todos nós possamos buscar como se fosse ouro puro. É interessante que nós temos tanta coisa preciosa na Bíblia. Eu acho que tem mais ou menos 570 referências a ouro na Bíblia. Bastante. Mas o precioso sangue de Cristo vale mais do que ouro. A palavra de Deus vale mais do que ouro. Um bom testemunho vale mais do que ouro. A sabedoria vale mais do que ouro. Mas, só para terminar mesmo, esta vez eu vou terminar. Apocalipse capítulo 21. Será que não tem um lugar aonde nós vamos que tem ouro também? A praça da cidade. Lembra? Ouro puro, como vidro transparente. Sim, meus irmãos, um dia nós vamos chegar lá. Vamos. Que esperança! Que alegria! Ao pensar naquele dia em que havemos de olhar para aquela cidade na sua glória. Por quê? Por causa do precioso sangue de Cristo. Mas eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas eu acho que não vamos olhar muito para a praça de ouro como vidro transparente. Pois eu acho que nós vamos ver refletida naquele ouro puro uma pessoa só. Quem é a pessoa? O Cordeiro imaculado,
incontaminado, que derramou seu sangue para que nós pudéssemos estar lá. Meus irmãos, será que esta pessoa para nós, esta tarde, não vale mais do que ouro? Será que ele não merece o lugar supremo nas nossas vidas? Será que ele não é digno de tudo que nós temos? Oh, que nós possamos valorizar esta bendita pessoa, a obra que ele fez, e que tenhamos a coragem e a disposição de servir esta bendita pessoa até aquele dia em que havemos de chegar lá, na cidade de ouro.